Se você ainda está tratando síndrome metabólica apenas com planilha de glicemia e jejum intermitente, é hora de dar um passo além, porque a resistência à insulina, a obesidade e a inflamação crônica podem ter começado na microbiota intestinal do seu paciente. Eu quero falar sobre algo que já não é tão novidade para quem trabalha com saúde metabólica, mas que ganha cada vez mais importância científica: o papel do intestino na gênese no possível tratamento da síndrome metabólica. Sim, aquela tríade clássica que você conhece bem, que é a obesidade abdominal, resistência insulínica e dislipidemia. Pode ter raízes profundas na mucosa intestinal, onde a inflamação de baixo grau e a disbiose alteram completamente a economia energética do seu corpo. Mas um artigo publicado na revista Function em 2021 revelou um dado que muda o jogo. A microbiota intestinal, especialmente a presente no seco, que é parte do intestino grosso, funciona como um órgão termogênico com capacidade real de influenciar o gasto energético basal do hospedeiro. Nós estamos falando de algo que consome até 8% de energia total do seu corpo. E esse é um valor maior, por exemplo, do que o necessário para explicar o ganho de peso progressivo em populações urbanas. Vamos entender melhor? A microbiota representa cerca de 1% da massa corporal. Parece pouco? Pois é, mas esse 1% está longe de ser um peso morto. Ele é metabolicamente ativo, produz ATP, transforma nutrientes e regula vias inteiras do metabolismo. Tudo isso em ambiente anaeróbio, ou seja, invisível para os métodos de avaliação clássicos como a espirometria. Para detectar essa atividade, os pesquisadores usaram calorimetria direta e o bomb calorimetry em camundongos submetidos a cessectomia. E o que eles encontraram? Remover o seco e com ele a maior parte da microbiota ativa aumentou a eficiência energética. Assim, os animais passaram a ganhar mais peso com a mesma ingestão calórica. Traduzindo, menos microbiota igual a menos gasto, que é igual a mais gordura. Agora pense comigo, se a composição da microbiota tem esse poder todo sobre o gasto energético, o que acontece quando ela está desequilibrada? Isso você já sabe, é o que nós chamamos de disbiose, um cenário em que as bactérias fermentadoras de fibra reduzem, aumenta a presença de patógenos oportunistas e a barreira intestinal perde a sua integridade. Resultado, translocação de lipopolissacarídeo, ativação dos receptores TLR4, inflamação crônica de baixo grau e resistência insulínica. O intestino deixa de ser um aliado na homeostase energética e se torna um agente pró-obesidade. E essa inflamação não fica restrita à mucosa. Ela afeta o fígado, o tecido adiposo e até o pâncreas. Tudo o que você precisa para compor o quadro terrível de síndrome metabólica. Saber de tudo isso muda completamente a forma como nós entendemos o papel do intestino na regulação metabólica. O estudo sobre microbiota intestinal, que eu já comentei aqui, mostrou que, mesmo representando apenas 1,3% da massa corporal dos camundongos, o seco e o seu conteúdo microbiano foram responsáveis por quase 8% do gasto energético total. Isso significa que a composição dessa microbiota não é só um detalhe, mas sim peça central na balança energética do nosso organismo. E o mais interessante é que quando os autores manipularam essa microbiota, seja por meio da dieta ou com o uso de medicamentos como a risperidona, um antipsicótico conhecido por provocar ganho de peso, eles observaram queda significativa no gasto energético microbiano. Portanto, não é apenas a ação central do fármaco que engorda. Parte desse efeito pode estar sendo mediado justamente pelo intestino, que perde sua capacidade termogênica ao ter sua microbiota desequilibrada lá no seco. E isso abre espaço para uma nova pergunta clínica. Será que os efeitos colaterais metabólicos de certos medicamentos como a risperidona poderiam ser prevenidos ou atenuados, exercendo a modulação dos intestinos? Bom, se a composição da microbiota tem todo esse impacto no metabolismo basal, faz sentido olhar com mais atenção para o que o paciente come, por exemplo. O mesmo estudo demonstrou que diferentes padrões alimentares modificam não só a composição da microbiota, mas também a sua eficiência energética. Então, dietas ricas em gordura alteram drasticamente a massa do seco e a quanto essa microbiota contribuía para o gasto calórico total. Porque não se trata apenas da caloria ingerida, mas da caloria gasta, caloria inflamada e caloria desviada.
Uma dieta rica em ultraprocessados e pobre em fibras fermentáveis tende a atrofiar esse órgão invisível que é a microbiota funcional. Por outro lado, uma alimentação que inclui prebióticos e compostos bioativos, como polifenóis de frutas e vegetais, tem o potencial de reativar o papel termogênico do intestino, reduzir a inflamação e melhorar a sensibilidade à insulina. É por isso que, cada vez mais, a modulação intestinal tem deixado o status de coadjuvante e assumindo o protagonismo na produção e condução dessas síndromes metabólicas. E não é papo alternativo não, tá? É bioquímica aplicada à clínica. Tem algumas prescrições que você pode adotar com seus pacientes. Os prebióticos, como Psyllium e Inulina, alimentam as bactérias boas e aumentam a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, como, por exemplo, o butirato, que é anti-inflamatório e natural, feito nos seus intestinos. Tem também os probióticos, que podem reequilibrar desbioses provocadas por antibióticos, uma dieta ruim ou por um estresse crônico. O polifenol das frutas vermelhas, do cacau, do chá verde, de especiarias como cúrcuma, modulam seletivamente o crescimento de cepas anti-inflamatórias e são ótimas opções. Já nutrientes como zinco, glutamina, vitamina D, vitamina A restauram a barreira intestinal e ajudam a resolver a hiperpermeabilidade. Todas essas prescrições são então centradas não apenas na caloria, mas na ecologia intestinal, que é onde a síndrome metabólica pode de fato estar começando. Olha só, meus colegas, se antes a gente achava que a síndrome metabólica era apenas uma equação entre excesso calórico e sedentarismo, o que a ciência mostra é que essa conta não fecha mais, sem a gente considerar o papel dos intestinos. Então eu quero deixar aqui uma reflexão. Quantas pessoas com diagnóstico de resistência insulínica estão, na verdade, com o intestino inflamado, silencioso e pouco produtivo? Leve em conta esse questionamento ao avaliar os seus pacientes.